Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 25 da prova de matemática do vestibular da UFSC 2018, começando com o item 01, que nos diz o seguinte: a função f de r em r, definida por f de x igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x, é ímpar e de período 2π. Então vamos primeiro analisar se essa função f de x ela é uma função ímpar. Então, lembre que para ser uma função ímpar, devemos ter o seguinte: f de x é igual a menos f de menos x para todo x pertencente aos reais. Ou seja, menos f de x é a mesma coisa, né? Tem que ser igual a f de menos x para todo x pertencente ao conjunto dos reais. Então, será que isso acontece para a função f dada por 2 vezes seno de x vezes o cosseno de x? Então, lembre o seguinte, ó, essa expressão aqui, 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x, é a fórmula nada mais nada menos do que o seno do arco duplo. É o seno de 2 vezes x. Então, será que isso aqui vai ser verdade? Menos o seno de 2 vezes x vai ser igual ao seno de menos 2x para todo x pertencente ao conjunto dos reais. A gente pode simplesmente olhar para o ciclo trigonométrico, né? Como que funciona a função seno? Bom, dado um valor x aqui, né, vamos pegar aqui um valor z, o seno de z é dado por este número, né? A gente projeta este ponto z aqui no eixo y e este valor aqui vai ser o seno de z. O menos z, ele está aqui, ó. Ele, como se ele estivesse nessa posição. E o seno do menos z é o oposto do seno de z. Porque a gente calcula o seno de z aqui no eixo y, a gente projeta no eixo y para calcular o seno do ângulo z e o seno do menos z. Então perceba que de fato a função seno ela é uma função ímpar, porque se o z aqui ele for o 2x, então o menos z vai ser o menos 2x. Então, se a gente disser que o seno de 2 vezes x vale a, então o seno de menos 2 vezes x é igual a menos a, porque o menos a está aqui nesta posição. Então, o menos 2 vezes o seno de a é menos a, porque o seno de 2x eu estou chamando de a. E o seno de menos 2x vale menos a. Então, de fato, como a função seno é uma função ímpar, essa função f de x igual a 2 vezes o seno de x, ela também vai ser uma função ímpar. Agora vamos analisar quem é o período dessa função f. Bom, lembre o seguinte, o que significa uma função ser ou não periódica? Bom, uma função ela é periódica se existe um número real p positivo, tal que f de x mais p é igual a f de x para todo x pertencente ao domínio. No caso aqui, o domínio dessa função f é o conjunto dos reais. Então, será que existe um p positivo, tal que f de x mais p vai ser igual a f de x para todo x pertencente aos reais? E isso significa que a função é periódica. E daí, este p aqui é chamado de período desta função. Bom, a gente sabe o seguinte, que se a gente tem uma função g, e ela é dada assim, uma função trigonométrica dada por a vezes b vezes o seno de cx mais d, vamos supor que nós temos uma função desse tipo, a gente sabe que o período dessa função g é sempre dado por 2 vezes π sobre c. Isso aqui é um resultado da trigonometria. Dada uma função trigonométrica desse tipo, a mais b vezes seno de cx mais d, então o período dessa função trigonométrica é 2π dividido por este número daqui que multiplica o x. Então, olha só, como a nossa função f de x
é dada por 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Então a gente pode colocar aqui, ó, f de x é 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Então f de x, como a gente viu, é o seno de 2x. No caso aqui, o c é 2. Então o período dessa função seno vai ser igual a 2π dividido por 2, ou seja, vai ser igual a π. No caso aqui dessa função f, o a vale 0, o b vale 1, o d vale 0 e o c vale 2. Então vamos fazer o teste, vamos analisar se pela definição, de fato, esse p igual a π é de fato o período dessa função f. Então como que a gente faz isso? Bom, a gente tem que fazer o seguinte, né? A gente tem que calcular o f de x mais π e comparar com o f de x para qualquer x pertencente ao conjunto dos reais. Então vamos tentar fazer isso. Vou apagar aqui. Daí vou colocar assim, ó, f de x mais π. Será que isso daqui é igual ao f de x para todo x pertencente aos reais? A gente sabe que por aquele resultado que eu mostrei anteriormente, de fato, o π vai ser o período dessa função f do item 01. Mas vamos verificar aqui. Bom, sabemos que o f de x, a gente sabe que f de x é igual ao seno de 2 vezes x. Então, o f de x mais π tem que ser igual ao seno de 2 vezes x mais π, que é igual ao seno de 2x mais 2 vezes π. E aqui a gente pode usar a fórmula do seno de A mais B. A fórmula do seno de A mais B é seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A. Então, é seno de 2 vezes x vezes o cosseno de 2π mais o seno de 2π vezes o cosseno de 2 vezes x. Agora perceba o seguinte, ó, que o cosseno de 2π vale 1. Então isso aqui fica seno de 2x vezes 1, que dá o próprio seno de 2x, só que o seno de 2π vale 0. Então essa parte aqui dá 0. Então nós chegamos que f de x mais π é igual ao seno de 2x, só que o seno de 2x é o próprio f de x. Então acabamos de mostrar que f de x mais π é igual a f de x para todo x pertencente aos reais, né? Portanto, o π, de fato, é período dessa função f. Mas, como aqui diz o enunciado, diz que o 2π é o período, então o item 01 ele é falso. Embora a função f ela seja uma função ímpar, ela possui período π e não 2π. E, portanto, vamos desmarcar o item 01. Vamos agora para o item 02. O item 02 ele nos diz o seguinte: a equação cosseno de 3π sobre 2 menos x igual a menos seno de x é satisfeita para todo x pertencente aos reais. Será que isso é válido? Então nós vamos usar a seguinte fórmula trigonométrica, que é o cosseno de A menos B. Quanto que vale o cosseno de A menos B? É o cosseno de A vezes o cosseno de B mais o seno de A vezes o seno de B. Nós vamos usar esta fórmula trigonométrica do cosseno de A menos B para o cosseno de 3π sobre 2 menos x. Aqui o 3π sobre 2 vai fazer o papel do A e o x vai fazer o papel do B. Então olha só, quanto que vale o cosseno de 3π sobre 2 menos x? Isso é igual ao cosseno de 3π sobre 2 vezes o cosseno de x mais o seno de 3π sobre 2 vezes o seno de x. Mas o cosseno de 3π sobre 2 vale 0. Então fica 0 vezes o cosseno de x e o seno de 3π sobre 2 vale menos 1. Então fica menos 1 vezes o seno de x. Então aqui vai dar 0, vai sobrar só o menos seno de x. Menos seno de x. Então, de fato,
cosseno de 3π sobre 2 menos x vai ser igual a menos seno de x para todo x pertencente aos reais. Isso porque o cosseno de 3π sobre 2 vale 0 e o seno de 3π sobre 2 vale menos 1. Né? Isso aqui a gente consegue ver facilmente quando a gente faz o ciclo trigonométrico. Então, o item 02 ele está correto. Vamos agora para o item 04. O item 04 ele nos diz o seguinte: se f é essa função definida no intervalo aberto de menos π sobre 2 até π sobre 2, no conjunto dos reais, e ela é definida por f de x igual a cosseno de 2x, qual é a afirmação do item 04? A função ela é crescente no intervalo de menos π sobre 2 até 0, decrescente de 0 até π sobre 2 e não possui raízes reais. Bom, a gente vai ver que a primeira parte aqui está correta, mas a parte que não possui raízes reais está incorreta. Então, olha só, vamos pegar um x que está no domínio dessa função f, ou seja, o x ele varia de menos π sobre 2 até o π sobre 2. Bom, quando o x está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o 2x ele está em qual intervalo? A gente multiplica essa desigualdade aqui por 2, então ficamos com menos π menor do que 2x menor do que π. Então, quando o x varia entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o 2x ele está no intervalo de menos π até o π. Mas, no intervalo, como nos diz ali o enunciado da questão, de menos π sobre 2 até 0, será que essa função f ela é uma função crescente? Bom, nesse intervalo aqui, o 2x ele está no intervalo que vai do menos π até o 0. Então, vamos agora fazer o ciclo trigonométrico para a gente analisar se entre menos π sobre 2 e 0, a função f de x ela é uma função crescente. Então, olha só. Aqui nós temos o ângulo 0. Aqui nós temos o ângulo π sobre 2. Se a gente andar no sentido anti-horário, aqui nós vamos ter o ângulo π. Se nós andarmos no sentido horário, assim, aqui vai ser o ângulo menos π sobre 2. E aqui vai ser o ângulo menos π. Né? Indo no sentido anti-horário obtemos esses ângulos e no sentido horário obtemos esses outros ângulos negativos. E agora perceba o seguinte, ó, aqui o cosseno de 0 vale 1. O cosseno de π sobre 2 vale 0. O cosseno de π e o cosseno de menos π, eles valem menos 1. E o cosseno de menos π sobre 2 tem valor igual a 0. Agora perceba o seguinte, analisar se a função f de x é uma função crescente nesse intervalo é o mesmo que analisar se a função cosseno de x ela é crescente ou não neste intervalo aqui. Então, perceba o seguinte, ó, que quando o 2x varia de menos π sobre 2 até 0, ele está variando assim, ó, ele está indo daqui até o 0, né, de menos π até 0. Agora perceba o seguinte, ó, que nesse intervalo de menos π até 0, quando o 2x vale menos π, então o cosseno de 2x vale menos 1. Quando o 2x vale menos π sobre 2, o cosseno de 2x ele vale 0. E quando o 2x vale 0, o cosseno de 2x vale 1. Então perceba que ao variarmos o 2x de menos π até 0, o cosseno de 2x ele cresceu. Ele foi de menos 1 até 0 e depois ele foi de 0 até 1. Ou seja, de menos π até 0, o cosseno de 2x ele cresceu. Logo, neste intervalo aqui de menos π sobre 2 até 0, a função f de x ela é uma função crescente, porque a função cosseno de 2x ela é crescente entre menos π e 0. Agora perceba o seguinte, ó, que quando a função f ela está definida aqui, né? Ela está definida nesse intervalo. Mas quando o x ele varia de 0 até π sobre 2, como nos diz essa segunda parte aqui do enunciado da questão, então de fato a função f de x ela vai ser decrescente, porque olha só, quando o x varia de 0 até π sobre 2, o 2x ele varia de 0
até π, se a gente multiplicar essa desigualdade aqui por 2. Agora perceba o seguinte, que o 2x agora ele está variando de 0 até π, ou seja, ele está indo daqui até aqui. Quando o 2x vale 0, o cosseno de 2x vale 1, né? Quando o 2x vale π sobre 2, o cosseno de 2x vale 0. E quando o 2x vale π, o cosseno de 2x vale menos 1. Então, de 0 até π, o cosseno de 2x ele decresceu. Ele foi de 1 até 0 e depois ele foi de 0 até 1. Então, nesse intervalo aqui, o cosseno de 2x ele decresceu, ou seja, a f de x, nesse intervalo de 0 até π sobre 2, ela também decresceu. E, portanto, essa parte aqui ela está correta. A função f ela é crescente nesse intervalo e é decrescente neste intervalo. Mas vamos analisar se essa função ela possui ou não raízes reais. E, de fato, essa função f ela possui raízes reais, porque, olha só, se a gente pegar o x igual a menos π sobre 4, perceba que x igual a menos π sobre 4 está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Se o x é igual a menos π sobre 4, então o 2x vale menos π dividido por 2. E a gente sabe que o cosseno de menos π sobre 2 vale 0. Logo, f de menos π sobre 4 é igual ao cosseno de menos π sobre 2, que vale 0. E menos π sobre 4 é uma das raízes. A outra raiz é x igual a π sobre 4. Porque para x igual a π sobre 4, o 2x vale π sobre 2. E, portanto, o f de π sobre 4 é a mesma coisa que o cosseno de π sobre 2. E o cosseno de π sobre 2, olhando para o ciclo trigonométrico, vale 0 também. Então, de menos π sobre 2 até π sobre 2, temos duas raízes para essa função f, que é x igual a menos π dividido por 4 e x igual a π dividido por 4. E, portanto, o item 04 ele é falso, porque embora a primeira parte daqui até aqui do item 04 esteja correta, essa função f ela possui sim duas raízes reais. Então vamos desmarcar o item 04, vamos agora resolver o item 08. E o item 08 ele nos diz o seguinte, numa PA em que A12 mais A21 é igual a 302 e A23 mais A46 é igual a 446, o terceiro termo desta sequência é igual a 97. Então vamos ver se isso é verdadeiro. Vamos escrever o A12, o A21, o A23, A46. Vamos escrever cada um desses termos desta PA em termos apenas de A3, que é o terceiro termo desta PA, e da razão desta PA. Então, como que a gente faz para escrever o A12 em termos de A3 e da razão? Bom, o A12, ele é o A3 mais 9 vezes a razão. Estou chamando a razão aqui de R, né? Porque para eu ir do A3 até o A12, eu preciso andar 9 vezes R, 9 vezes a razão. 9 mais 3 dá 12. O A21 é igual ao A3 mais 18 vezes R, porque 3 mais 18 dá 21. A23 é igual a A3 mais 20 vezes R, porque 3 mais 20 dá 23. O A46 é o A3 mais 43R, porque 3 mais 43 é igual a 46. Agora nós temos essas 4 equações. O que nós podemos fazer? Bom, a gente vai substituir aqui em cada uma dessas igualdades do enunciado do problema. Então, quanto que vale A12 mais A21? Bom, isso daqui ó, é a soma desses valores, né? É 2 vezes o A3, 2 vezes o A3, mais 9R mais 18R. 9 mais 18 dá
27. 27R, isso aqui é igual a 302. E quanto que vale a 23 mais a 46? A gente tem que somar esses valores aqui. Vai ficar 2 vezes A3 mais 63 vezes R. E segundo aqui o enunciado da questão, este valor é igual a 446. Agora perceba que nós temos duas equações. Temos essa equação aqui, número 1, temos a equação número 2. E a gente pode fazer a equação 2 menos a equação 1. A gente pode fazer esta equação aqui menos essa. Então, fazendo 2 menos 1, então 2A3 menos 2A3 dá 0. 63R menos 27R nos dá 36R. 36R. E 446 menos 302 nos dá 144. Logo, o R, a razão, é 144 dividido por 36, e isso vale 4. 4 vezes 36 dá 144. Então, descobrimos que o valor da razão desta PA é igual a 4. Agora fica fácil a gente descobrir o A3. A gente pode trocar este R ou nesta primeira equação ou na segunda equação. Vamos trocar o R na primeira equação. Então, temos 2 vezes o A3 mais 27 vezes 4 igual a 302. Então, fica 2 vezes A3 mais, quanto que é 27 vezes 4? 4 vezes 7 dá 28, vai 2, 4 vezes 2, 8, mais 2 dá 10. Então, fica 2A3 mais 108 igual a 302. Então, A3 vai ser igual a 302 menos 108 dividido por 2. E 302 menos 108 resulta em 194. 194 dividido por 2 dá 97 e, portanto, o terceiro termo desta PA vale 97 e o item 08 ele está correto. Vamos agora para o item 16. E o item 16 ele nos diz o seguinte: se a cossecante de x vale 2 e se o x está entre 0 e π sobre 2, então a tangente de x é um número irracional. Então, olha só, para resolvermos essa questão, para a gente descobrir quem é a tangente de x, sabendo a cossecante de x, a gente usa aquela relação trigonométrica fundamental, que é o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x. Isso vale 1. Isso vale para todo x pertencente aos reais, né? Em particular para esses valores de x que estão entre 0 e π sobre 2. E perceba o seguinte, que nós podemos pegar essa expressão aqui e dividir por seno ao quadrado de x. Vamos dividir aqui por seno ao quadrado de x, dividimos por seno ao quadrado de x e dividimos por seno ao quadrado de x. Perceba que a gente pode fazer essa divisão, já que o seno ao quadrado de x, nesse intervalo aqui, ele nunca vai ser igual a 0, né? Ele só seria igual a 0 para x igual a 0, só que a gente está tirando o x igual a 0 deste intervalo aqui. Então, a gente pode fazer essa divisão. Então, aqui vai dar 1, seno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x dá 1. Aqui nós obtemos a cotangente ao quadrado de x. E por que eu dividi por seno ao quadrado de x? Porque essa expressão aqui é justamente a cossecante ao quadrado, né, de x. Então, nós temos 1 mais cotangente ao quadrado de x igual a quanto? Bom, como a cossecante de x vale 2, a cossecante ao quadrado é igual a 4. Logo, a cotangente ao quadrado de x vale 3. E como a tangente é a inversa da cotangente, isso significa o quê? Significa que a tangente ao quadrado de x é igual a 1 sobre 3. Então, a gente pode extrair a raiz quadrada dos dois lados, né? Vai ficar tangente de x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 3.
Mas perceba que como o x está entre 0 e π sobre 2, desse intervalo, entre 0 e π sobre 2, a tangente de x ela é positiva. Porque tanto seno quanto cosseno de x são positivos. Então a gente só tem o seguinte, temos apenas isso daqui. Sabemos que a tangente de x ela não pode ser menos 1 sobre a raiz de 3, ela só pode ser 1 sobre a raiz de 3. E daí a gente pode racionalizar esse número, dividindo, ou melhor, multiplicando pelo número 1, que é esse daqui, que é o raiz de 3 sobre o raiz de 3. Daí fica a raiz de 3 no numerador e 3 no denominador. Logo, a tangente de x é igual a raiz de 3 sobre 3, e esse número daqui, ele não pertence ao conjunto dos números racionais, ou seja, é um número irracional, e, portanto, o item 16, ele está correto. E o item 32, ele nos diz o seguinte: se f é uma função de R em um conjunto A, e é sobrejetora, e é definida por f de x igual a mais b vezes o seno de x, com a e b pertencente aos reais, tais que a é maior do que b e b é positivo, então o conjunto A é dado por essa expressão, por este intervalo de 0 até o A mais B. Então este item aqui ele é falso por causa do seguinte. Perceba que o seno de x ele varia entre menos 1 e 1. Então, como B é positivo, a gente pode pegar essa desigualdade e multiplicar por B, e o sinal da desigualdade vai se manter. Então, fica menos B, menor ou igual que B vezes o seno de x, que é menor ou igual que B. Agora, a gente pode pegar essa desigualdade e somar A. Então, fica A menos B, menor ou igual que B, ou melhor, menor ou igual que A mais B vezes o seno de x, menor ou igual que A mais B. E esse daqui é o nosso f de x. A menos B é menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que o A mais B. Logo, a imagem da função f, ela pertence a este intervalo, que vai do A menos B até o A mais B. Então, se a imagem da f pertence a esse intervalo aqui, de A menos B até A mais B, então, se essa função aqui ela é sobrejetiva, o A não pode ser este intervalo aqui de 0 até A mais B, porque para uma função ser sobrejetiva, o seu contradomínio tem que ser igual à sua imagem. Então, se f de x pertence a esse intervalo aqui, então, obviamente, a imagem da função f é um intervalo menor do que esse daqui. E por que que esse intervalo daqui é menor do que esse? Porque, olha só, o 0 está aqui. O A menos B, ele tem que estar à frente do 0. Por que que o A menos B é maior do que 0? Por causa dessa expressão aqui. Como o A é maior do que B, então A menos B é positivo. Logo, o A menos B está depois do 0. E depois do A menos B, vem o A mais B. A menos B é menor do que A mais B, porque a gente pode cancelar o A com A, daí passamos o menos B para o lado direito, fica 0 menor do que 2B, ou seja, B é maior do que 0. Então, nós temos isso aqui, o 0 é menor do que o A menos B, e o A menos B é menor do que o A mais B. Vamos supor que o A, esse conjunto aqui, ele fosse, por um absurdo, vamos supor que ele fosse a imagem da função f. Então, se isso daqui é a imagem da função f, para esse 0 aqui que estaria na imagem, existiria um x pertencente ao domínio da função f, tal que o f de x daria aquele 0 aqui, esse 0. Mas, quem é o f de x? O f de x é a mais b vezes o seno de x. Então, a mais b vezes o seno de x seria igual a 0. Ou seja, o seno de x seria igual a menos a dividido por b. E por que que o seno de x não pode ser igual a menos a dividido por b? Porque como o a é maior do que o b, então a gente pode pegar essa desigualdade aqui e dividir por b dos dois lados. Então vamos dividir por b. Então o a sobre b seria maior do que 1. Ou seja, o a sobre b, o menos a sobre b, melhor dizendo, seria menor do que menos 1. Só que
O menos A sobre B é o seno deste número x aqui, né? O seno de x, ele seria igual a menos A sobre B, que é menor do que menos 1, só que não existe nenhum x, tal que seno de x é menor do que menos 1, né? O seno de x, ele varia entre menos 1 e 1, ele está nesse intervalo de menos 1 até 1. Então, claramente, este conjunto aqui, ele não pode ser a imagem da função f. Na verdade, a imagem da função f vai ser justamente esse intervalo, né? De a menos b até o a mais b. Para qualquer valor de x que está entre 0 e a menos b, não vai existir um correspondente no domínio, tal que o f desse elemento do domínio vai dar este elemento que está entre 0 e a menos b. E, portanto, o item 32 ele é falso. Logo, o item 01, nós vimos que ele era falso. O item 02 vimos que é verdadeiro. O item 04 vimos que é falso. O item 08 vimos que é verdadeiro. O item 16 vimos que é verdadeiro. E o item 32 vimos que é falso. Acabamos de ver que é falso. Logo, a nossa resposta vai ser 26 mais, ou melhor, 16 mais 8 dá 24. 24 mais 2 dá 26. E esse vai ser o nosso gabarito. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.